Entendendo Provérbios 10 na leitura bíblica comentada é o nosso tema de hoje do programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, sempre é uma alegria receber vocês aqui, mas de repente alguém está chegando pela primeira vez, quero que você saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós começamos o nosso programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas, falhas. Senhor, estamos estudando, Senhor querido, lendo o livro de Provérbios, tirando lições, e eu quero a cada dia, Senhor, andar nos Teus caminhos. De um lado está uma vida com sabedoria, do outro lado está uma vida com insensatez. Não me deixe andar na insensatez, não deixe o Teu povo andar na insensatez. Nesse momento eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades da Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também, Pai querido, juntos possamos praticar a Tua palavra. Nos dá mais uma vez um programa abençoado, um programa edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você já sabe que você pode divulgar o canal pelo menos para mais 3 pessoas. Você pode compartilhar esse vídeo no link que está aqui embaixo, tá bom? Tem um link, tem um botãozinho aqui, ó, para você compartilhar. Você compartilha, envia para suas redes sociais, envia para o seu status do WhatsApp, envia para o seu stories do Instagram, para o seu Facebook, para outra rede social, para que pessoas possam ser edificadas. Também deixe o seu like, comente o que você achou desse vídeo. Em que lugar do Brasil você está assistindo, de que lugar do Brasil você está assistindo, ou fora do Brasil também, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nós estamos aí entendendo o livro de Provérbios no mês de maio de 2024. Já gravamos a introdução e está disponível para vocês a introdução e mais 9 capítulos do livro de Provérbios. Hoje vamos falar sobre o capítulo de número 10. Então, vamos ficar atentos para aprendermos lições preciosas em nome do Senhor Jesus. Mas antes de começar a falar do capítulo 10, eu sempre faço uma pequena retrospectiva do que falamos no capítulo anterior. No capítulo 9, tá, de Provérbios, nós tratamos aí do versículo 1 a 6, o convite da sabedoria. Versículos 7 a 12, a confrontação com a insensatez. Versículos 13 a 18, a mulher insensata. E nós aprendemos nesse capítulo 9 de Provérbios uma coisa bem interessante. De um lado está a sabedoria como anfitriã, convidando pessoas para poder ter ali acesso a ela. Do outro lado está a insensatez como uma anfitriã, convidando pessoas para poder ter acesso a ela. Então nós vamos entender que durante todo o livro de Provérbios, ou você está do lado da sabedoria, ou você está do lado da insensatez. Mas interessante, não só no livro de Provérbios, durante toda a Bíblia, nós vamos ver que só existem 2 lados. O lado da sabedoria e o lado da insensatez. De que lado você está? O lado da sabedoria é viver a vida na ótica de Deus. O lado da insensatez é viver a vida na sua ótica, fazendo a sua vontade, vivendo segundo os princípios, tá, e os propósitos deste mundo. Nós não podemos viver desse lado. Precisamos estar do lado da sabedoria. Então vamos aprender a viver uma vida com sabedoria, nesse caso. Então vamos lá. Entendendo Provérbios 10, na introdução eu só quero dizer para vocês que do capítulo 1 ao capítulo 9, nós tratamos da primeira coleção. O livro de Provérbios é dividido em várias coleções, assim como o livro de Salmos também. Então, esse capítulo inicia a coleção 2 do livro de Provérbios, que vai do capítulo 10, 1, ao capítulo 22, versículo 16. Então nós estamos dando aí prosseguimento entendendo o livro de Provérbios, nessa leitura bíblica comentada. Estou colocando essa informação só para você poder se situar. Na verdade, na introdução do livro, que está na playlist que eu sempre coloco no final desse vídeo, você tem acesso aí a essas informações. E eu te aconselho a assistir pelo menos
a introdução. Capítulo 9 é fundamental, mas tem muito aprendizado no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e agora chegamos no capítulo de número 10. Até porque todo o livro da Bíblia não foi escrito em capítulos e versículos. Foi escrito direto, ou seja, uma leitura só. Então, essa questão de capítulos e versículos é para nos ajudar a memorizar, a identificar onde está o texto. Porém, a leitura para eles era uma leitura só. Então, tem muitas coisas para aprendermos. Vamos ver o esboço do livro? E vamos falar nesse capítulo, esboço do capítulo. Versículos de 1 a 3, a sabedoria do filho. Eu quero até dizer o seguinte. A partir de agora, os versículos, eles muitas vezes não têm relação entre eles. Vimos muitas vezes os versículos terem relação, mas na sua maior parte de provérbios não tem relação. Então, aqui, essas definições é só para tentar nos situar, mas entenda, os versículos às vezes são bem, o assunto é bem pontual. Aquele versículo está falando de uma coisa, o outro está falando de outra coisa, mas tudo envolvendo sabedoria e insensatez. Guarde isso, porque isso aqui é importante. Versículos de 1 a 3, a sabedoria do filho. Versículos de 4 a 5, o trabalho duro e a fome. Versículos 6 a 10, a palavra e a vida. Versículos 11 a 14, riqueza e discernimento. Versículo 15 a 20, prosperidade e justiça. Versículos 21 a 24, a palavra e ações do justo. 25 a 28, a segurança do justo. 29 a 32, a justiça e a maldição, ou seja, uma vida de maldade. Então vamos lá. Versículos de 1 a 3, sabedoria do filho. Vamos colocar o texto aqui na tela, a Bíblia, né, na tela, para que você possa ir acompanhando. Eu estou usando a versão Almeida Revista Corrigida. Essa Bíblia que eu coloco aqui na tela, você pode adquirir ela gratuitamente. Está na descrição do vídeo o link, Bíblia para computador ou notebook. Não serve para celular, mas tem um outro link para celular. Você vai clicar na Bíblia para computador, vai para o vídeo, vai assistir o vídeo. Na descrição desse vídeo tem um link para baixar do outro vídeo que você vai acessar. Mas não deixe de assistir o vídeo para entender como baixar, como instalar, senão você não vai conseguir. Então eu estou passando passo a passo para você. A de celular também está escrito Bíblia para celular, Android ou iPhone. Você vai clicar, vai assistir, eu vou ensinar como instalar ela e você vai inclusive ter o link para baixar no vídeo lá, que você vai clicar. Você vai ter também o link para baixar na descrição. Então vamos lá. Provérbios de Salomão. O filho sábio, ou seja, aquele que anda de acordo com a vontade de Deus, alegra o seu pai. Mas, a partir de agora, nós vamos ver muito contraste. Ou seja, ao contrário, o filho louco. Quem é o filho louco? É o insensato. É o que não é ensinável. O filho sábio é aquele que é ensinável. É aquele que quer aprender. É aquele que quer colocar em prática. Tá? E aí ele faz uma analogia na comparação. O filho sábio sendo alegrando seu pai. Mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. É a tristeza do seu pai também. O filho sábio também é a alegria da sua mãe. Então nós estamos vendo que há um contraste. Esse mais aqui vai sempre apontar para um contraste. E aí basta você identificar filho sábio. Eu gosto até de colocar aqui, sublinhar, filho louco. Muito bem. São dois tipos de filhos. O filho sábio e o filho louco. Agora, o que o filho sábio traz de consequência? Alegra. Essa é a palavra. Ele alegra. E o que o filho tolo traz de consequência? Tristeza. Seja sincero. Fale comigo. Não é o oposto um do outro também? Ó, alegria e tristeza. Então, nós vimos aqui um contraste. Versículo 2. Certo? Os tesouros da impiedade. Guarde aí a palavra impiedade, tá? É a palavra que está aqui em destaque. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Ó, de novo, mas a justiça, então, está em contraste. Impiedade e justiça. Livra da morte. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Ou seja, coisas que as pessoas conquistam de forma desonesta, não serve para nada. Mas
mas a justiça livra da morte. Então tem um contraste aqui. E a grande questão é que as pessoas estão atrás de tesouros da desonestidade para o seu próprio deleite, e isso nós vemos em várias camadas da sociedade, até mesmo entre governantes, aonde pessoas desfavorecidas ficam de lado, ficam padecendo, ficam sofrendo, tá? Mas a justiça livra da morte. Se houvesse justiça com a questão dos recursos, muitas coisas não aconteceriam. Então aqui está fazendo o contraste entre uma vida de impiedade e uma vida de justiça. Uma pessoa pode ter bens e viver uma vida de impiedade, mas é a justiça que o livrará da morte. E vamos estender isso aqui. Morte no sentido de condenação eterna. Não, Salomão não está falando disso aqui. Mas como nós temos a revelação completa, nós sabemos que pessoas que vivem na injustiça, na impiedade, vão acabar separadas de Deus para sempre. Versículo 3. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Mas, de novo, outro contraste. O desejo dos ímpios rechaça. E talvez você pergunte assim, mas o que é isso? O versículo está falando que Deus cuida do justo. Deus se preocupa com o justo. A provisão vai vir de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito. Por quê? Porque Deus cuida daqueles que são justos. Mas aqueles que vivem uma vida ímpia, uma vida de desobediência a Deus, Deus não tem compromisso com eles. Deus não pode ter compromisso com alguém que não tem compromisso com ele. Então, se as pessoas querem que Deus tenha compromisso com elas, elas só se lembram de Deus no momento do aperto. Aonde está Deus? Aonde estava Deus que não fez nada por mim? Mas a pessoa não se lembra de Deus para nada, só se lembra de Deus nesse momento. Precisamos viver debaixo da vontade de Deus o tempo inteiro. Não é só quando precisamos. Querer socorro só quando precisa, não. Porque isso não é certo. Quando você que é você, eu que sou eu, nos achamos ofendidos. Quando alguém nos procura só quando tá precisando, fala que você não acha isso. Não, diz pra mim que você adora ser procurado só quando a pessoa precisa. Você fica pensando assim, só me procura quando tá precisando. Nunca manda uma mensagem pra saber como é que eu tô, o que eu tô sentindo, como é que eu tô vivendo. Mas na hora que precisa, entre em contato comigo. Isso acontece com todos nós. Nós passamos por isso. E às vezes até fazemos isso também. E não nos ofendemos? E Deus? Mas Deus é Deus, né, pastor? Ele tem que aprender a lidar. Deus tem que aprender a lidar com isso, mas eu não quero aprender a lidar. Eu me sinto ofendido, mas não quero que Deus diga, está errado. Então aprenda a procurar Deus sempre. Viver na sua presença sempre. Porque aí você estará debaixo do esconderijo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista, no Salmo 91, versículo 2, ele diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Acabou, ele é meu Deus. Ele está fazendo uma afirmação pessoal. Meu Deus, eu sirvo ele, só sirvo ele. Agora, nós nos servimos a nós mesmos, nós nos saciamos de tudo que esse mundo oferece, e na hora do aperto, Deus, onde tu estava? E Deus diz, eu tô aqui, eu sempre estive aqui, mas você nunca se importou comigo. Ele pode dizer isso para mim. Ele poderia dizer isso para você. Então, Deus cuida do justo. Vamos ver o resumo desse trecho? Vamos ver aqui o resumo desse trecho. Versículos de 1 a 3. Esses versículos destacam a sabedoria como uma fonte de alegria para os pais, sugerindo que um filho sábio é uma fonte de alegria e satisfação, e um filho tolo vai trazer tristeza. Por isso o pai e a mãe têm o dever, aí lá na frente, Provérbios 22, 6 diz, ensina o menino no caminho que deve andar. No caminho, não é o caminho, é ensinar indo. Com exemplo, ressalta a ideia de que a sabedoria não é apenas uma bênção pessoal, mas também afeta positivamente aqueles ao redor. Então nós vamos ficar o tempo todo no eixo. Vida com sabedoria, vida com insensatez. Vida com sabedoria, vida com insensatez. Qual dos dois lados nós queremos escolher? Porque, um filho tolo traz tristeza para a mãe. Traz tristeza para o pai.
E isso é uma coisa que não deve ser feita assim. Próximo ponto para nós entendermos, versículos de 4 e 5. O trabalho duro e a fome. Vamos lá. Versículo 4 e 5 diz o seguinte: o que trabalha com mão enganosa empobrece. Mão enganosa. Mais uma vez, o que trabalha com mão enganosa. A palavra aqui é mão enganosa. Tá? Podemos juntar as duas aqui. Mão enganosa. Mas a mão dos diligentes, ó. Mão dos diligentes. O contraste está aqui. Então, o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que trata aqui? Trata que a preguiça, ela vai trazer o quê? Pobreza. Uma pessoa preguiçosa vai sofrer consequências. Vamos ver na NA, nova tradução, nova Almeida atualizada. Quem trabalha com mão ociosa fica pobre. Mas o que trabalha com diligência enriquece. Vamos ver a NVT? O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. E esse enriquecer aqui, ele está tratando de você conseguir conquistar e adquirindo algumas coisas. Agora, uma pessoa preguiçosa, ele não quer. Ele não tem nenhuma vontade. Aqueles que amam sono encontram toda sorte de desculpa para não trabalhar. Tendo a mente cheia de coisas o quê? Perversa. Tem até um ditado que diz, né? Mente vazia é oficina do diabo. O trabalho é uma bênção. Quem instituiu o trabalho foi o próprio Deus. Então o ser humano precisa trabalhar com dedicação. Inclusive a Bíblia manda ele trabalhar com dedicação como se estivesse trabalhando para o Senhor. Versículo de número 5. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. De novo, há um contraste. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então você vê justo e ímpio, certo? Bênção e violência. Contrastes. Contrastes que estão aqui diante de nós. Inclusive eu percebi uma coisa aqui que eu pulei o versículo 5. Me perdoe. Deixa eu voltar no 5 aqui, porque nós estamos falando do 4 e 5 aqui nesse trecho. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Aí sim está falando da preguiça. Então, Deus é contra a preguiça. A pessoa não pode ser um preguiçoso. Aqui está falando, sabe sobre o quê? A pessoa que trabalha, que ajunta no verão é sábio. O que dorme na cega é filho que envergonha. A pessoa que trabalha e tá fazendo ali a comparação de Provérbios 6, que vai falar, vai ter com a formiga ou preguiçoso, ele vai ter, ele é preveniente. Ele vai ter o recurso necessário. Por quê? Porque ele se esforça. Porque ele trabalha. Porque ele luta. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Vamos botar na NA? Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Tá o tempo de colheita e ele tá fazendo o quê? Dormindo. Preguiçoso. Não ajunta. Não aproveita o tempo de abundância, porque de repente vem um tempo de escassez e ele vai ter algum recurso. Ele vai ter alguma poupança. Ele vai ter como fazer uso de alguma coisa que ele ajuntou. Então, aqui há um ensinamento muito importante. Vamos ver o resumo? O trabalho duro e a fome. Nesse trecho, o trabalho diligente é apresentado como a chave para o sucesso, enquanto a preguiça leva à pobreza. Reforça a ideia de que a diligência e o esforço são fundamentais para alcançar os objetivos na vida, enquanto a preguiça traz consequências negativas como a fome. Se você quer alcançar algum objetivo, você precisa ter um projeto, um plano, orando ao Senhor, pedindo orientação a Deus e colocar esse plano em curso. Se você é uma pessoa que só tem ideias e não coloca nada em curso, você está parado, você está estático. Então você não está produzindo nada. Então você precisa ter ideias, pedir ao Senhor que lhe oriente dentro dessas ideias e coloque as coisas para andar.
não é ficar parado, braço cruzado, esperando cair do céu. Tá esperando o que mais? O que você está esperando mais? Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se ficar com os braços cruzados. Há uma necessidade de se esforçar. Há uma necessidade de ir ao encontro daquilo que você tem em mente, se você já sabe que aquilo é algo agradável a Deus, que não contraria a sua palavra, que tem a ver com as habilidades que Deus já te deu. Deus nos dá várias habilidades. Você vai ser muito bem mais sucedido se você usar essas habilidades. Eu não estou dizendo que você não possa aprender nada, mas com certeza você vai ter muito mais facilidade se você usar as habilidades que Deus te deu. Ah, eu não sei as habilidades que Deus deu. Ah, se observa um pouco mais que você vai ver. Coisas que você gosta de fazer, que você sabe, que você entende que vai ser para a glória de Deus. Que tem como ser uma coisa que tem pode dar, né? Tem toda uma possibilidade de ser algo que vai dar certo, no sentido de desenvolver. Mas você tem que colocar em prática. Você não pode ficar travado, trancado, parado. Porque senão você não vai. As coisas não acontecem. Pessoas, inclusive, Deus pode até usar alguém para te abençoar. Mas se você não dá o primeiro passo, como é que a bênção vai chegar? Eu, recentemente, esse vídeo está sendo gravado no mês de maio de 2024, para ir ao ar no dia 9 de maio de 2024. Eu recentemente ouvi uma mensagem de um exemplo sobre isso. Dar o primeiro passo. E aí foi colocado pra gente, nós que estávamos lá no culto, um testemunho de um pastor que assumiu uma igreja, e aí ele foi pedir pro povo ajudar, porque precisava trocar o telhado da igreja. Precisamos trocar o telhado da igreja. Só que ele não sabia de um detalhe. E aí, quando foi se tirar a oferta para trocar o telhado da igreja, naquele culto, a oferta foi menor do que as ofertas do culto no seu dia a dia. E ele ficou muito espantado. E ele foi orar ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Toca no coração desse povo para ofertar, para abençoar. Nós temos essa necessidade aqui. É claro que oferta é honra a Deus. Eu já ensinei isso aqui. Você não oferta porque a obra precisa. Você oferta porque Deus merece. Agora, os recursos são usados em favor da obra. Mas oferta é honra a Deus. Entregar o dízimo, obediência a Deus. Você está reconhecendo, Deus é dono de tudo. Nós só somos mordomos. Mas isso eu já falei em outro vídeo aqui. E aí, talvez você pergunte assim, pastor, mas aonde o senhor falou sobre isso? Falei em Provérbios. Se não me falha a memória, tô olhando aqui, porque eu não planejei falar isso, certo? Se não me falha a memória, a capítulo 3 de Provérbios. Honra o Senhor com as tuas fazendas e com as primícias de toda a sua renda. Tá lá no capítulo 3. É só você assistir o capítulo 3 que eu tô falando. E aí Deus disse pra ele, colocou no coração dele, vai lá e tira, começa a mexer no telhado, mesmo sem o recurso. E ele mexeu no telhado. Quando o povo chegou, que olhou, ele disse, irmão, já começamos a mexer no telhado. E aí foi tirado a oferta daquele culto. E aí veio uma abundância financeira. E aí uma pessoa chamou o pastor e falou, pastor, o senhor não sabe de uma coisa. Quantos pastores passaram aqui pedindo ofertas para poder mexer nesse telhado e eles nunca mexeram no telhado? Então o povo já estava cansado de ser enganado. E aí por isso aquela oferta foi uma oferta tão pequena. Às vezes Deus quer usar alguém para abençoar você, me abençoar, mas nós temos que dar o primeiro passo. Então precisamos aprender essa lição. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Nós precisamos compreender isso. Temos que ter esse entendimento. Você precisa muito reforçar a ideia que a diligência e o esforço são fundamentais para alcançar seus objetivos de vida. Seja diligente, se esforce e em nome de Jesus você vai. Comece aquela faculdade, comece aquele curso técnico, comece aquele projeto, tudo debaixo de oração, mas comece. E Deus vai suprir, Deus vai abençoar.
que o nome dele seja glorificado. Versículos 6 a 10, as palavras e a vida. Então vamos lá. 6 a 10. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas, contraste, a violência cobre a boca dos ímpios. Ou seja, em outras palavras, o justo é abençoado por Deus. Deus quer que nós o conheçamos, que nós venhamos andar com ele, que nós venhamos servi-lo. E aí ele tem as bênçãos. A palavra de Deus promete bênçãos para aqueles que obedecem. Aí as pessoas confundem. Ah, pastor, tá dizendo que a palavra de Deus promete bênção, mas não tá dizendo que as bênçãos vai ser aquilo que você acha que é o melhor. Que é aquilo que você quer, aquilo que Deus quer te dar. Isso é um outro problema. Não é eu que exijo o que Deus tem que me dar. Deus vai me dar o que ele quer dar. O que ele sabe que vai ser bom, que vai glorificar o nome dele, que vai ajudar no cumprimento do propósito dele na minha vida. Às vezes você acha que uma bênção para você é adquirir uma propriedade num lugar para que você possa desfrutar, descansar. Mas Deus já sabe que aquilo vai te levar para longe dele. Ele vai te abençoar? Não, seja sincero. Você, como um pai, daria uma propriedade para um filho que você ama e que é perto de você, e você sabe que ele vai embora e vai te abandonar e vai ficar mais tempo lá na propriedade do que perto de você? Que só se aproximou de você para conseguir o que ele queria? Você faria isso? Então nem Deus vai fazer, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Não, pastor, meu coração é certinho. Você que pensa. Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Só o Senhor esquadrinha. Eu mesmo não conheço meu coração. Eu acho que eu sou uma coisa que, às vezes, diante de uma situação que aí é o momento de ver se eu tô do jeito que eu acho que eu não me comporto da forma correta. Falando de mim. De mim. Certo? Vamos para o próximo versículo? Versículo de número 7. A memória do justo é abençoada, mas, outro contraste, mas, ao mais de novo, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Ou seja, o justo é lembrado. Pessoas, a história, tem várias histórias aí de pessoas que tiveram uma vida de muita riqueza, mas estão esquecidos. Mas a memória do justo é abençoada. É Deus quem faz vir a lembrança daquilo que foi feito. Vamos ver na NVT, como está escrito? O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. NTLH. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o legado que você está deixando? Como é que as pessoas vão lembrar de você? Se você partir. Como é que as pessoas vão lembrar de você? Como é que as pessoas vão lembrar de mim? Imagine um homem casado, uma mulher casada, o marido parte, a esposa não tem boas lembranças do marido, era só sofrimento. E eu tô falando na casa de cristão, é só sofrimento. Ela tinha os erros dela? Tinha, mas ele fazia coisas assim que ela não tem o que lembrar de bom. São poucas as boas lembranças. As más lembranças sufocaram as boas lembranças. Mas também a esposa pode partir e o marido não ter boas lembranças dela. As más lembranças sufocam as boas. Então que tenhamos um legado, um bom legado, uma boa atitude, um bom exemplo. Quem vive com sabedoria sempre vai deixar um bom legado. Mas quem vive com insensatez nunca vai deixar um bom legado. Guarde isso. Guarde isso. Isso aqui é importante falar. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos. Novamente um contraste. Mas você vê que o contraste está, sábio, louco. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Deixa eu ver isso aqui numa outra versão. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Na Almeida Revista Atualizada, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se.
De novo, ó, sabedoria, sábio e insensatez. Insensato de lábios. O sábio de coração aceita os mandamentos. Ele ouve e ele aceita. Mas o insensato de lábios vem arruinar-se. O que ele fala, sua atitude, só vai trazendo destruição. Deixa eu botar na versão fácil de ler. Não, NTLH. Quem tem juízo, aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A pessoa fala o que não deve e só traz sobre si problemas. Problemas e problemas. Versículo 9. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Sinceridade, com verdade. Mas quem perverte o seu caminho será conhecido. O que perverte o seu caminho será conhecido. Tem pessoas que se escondem, usam da hipocrisia. Novamente tem aqui o mais. Sinceridade. O que anda em sinceridade anda seguro. Mas o que perverte, ou seja, sinceridade vezes perversão. Perverter. Ou seja, anda em caminho enganoso. Vamos colocar na NVT 9. Quem anda em integridade, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Ainda que pense que nunca será descoberto, será exposto. Deus está vendo tudo. E para finalizar essa porção, versículo 10. O que acena com os olhos dá dores. E o tolo de lábios será transtornado. Vamos ver na NVT. O que fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. Versículo NTLH. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Então, nós temos aqui a ideia do quê? Quem esconde a verdade causa problemas. Tem gente que não fala a verdade, mas quem critica com franqueza, quer dizer, uma crítica construtiva, trabalha para a paz, mostra aquilo que deve ser feito, como deve ser feito. Inclusive aqui na Almeida Revista Corrigido, o que acena com os olhos, aqui, esse acenar aqui é um olhar também lascivo, flerte. Nós já falamos sobre isso no capítulos anteriores. Foi no capítulo de número 6, versículos 13. Versículo 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Veja bem, tanto é, o tolo de lábios será transtornado. E aí, é colocado, você vê que esse versículo 10 não é contraste, apenas esse E aqui é uma continuação do que acontece com o que acena com os olhos, dá dores. E o tolo de lábios será transtornado. É pessoas que vivem na insensatez. Então, o que acena com os olhos. Aí o versículo Provérbios 6, 13 diz assim: acena com os olhos. Ou seja, um olhar lascivo. E o tolo de lábios será transtornado. Fala o que não deve. Certo? Vamos para o resumo. Estes versículos destacam a importância das palavras na determinação do destino, sugerindo que as palavras do justo trazem vida, enquanto as palavras do perverso levam à destruição. Ressalta a responsabilidade que cada pessoa tem em escolher suas palavras com sabedoria, pois elas têm o poder de construir ou destruir. Você, com as suas próprias palavras, pode trazer sobre você algo no sentido de acreditar, crer que o Senhor vai te ajudar, ou dizer, não, eu não consigo, pra mim não dá, porque isso, porque aquilo, e trazer uma desmotivação para você. Eu não estou falando que você vai funcionar com palavras de determinismo, mas eu estou dizendo cuidado com o que você fala para você mesmo e o cuidado com o que você fala para os outros. Às vezes a pessoa tá ali com uma ideia, com um desejo, com uma vontade. Não, eu vou começar um curso, eu vou começar uma faculdade, eu vou começar isso, vou começar aquilo. Aí você deságua em cima dela um monte de coisa para desanimar ela. Não faz isso, não. Seja uma boca de bênção. Diga, se o Senhor assim permitir, que tudo isso, esse projeto que você tá aí, possa se cumprir, possa ser desenvolvido. É claro que nós podemos mostrar para a pessoa algumas coisas que talvez ela não enxergou, mas não seja aquela pessoa extremamente, inteiramente pessimista ou totalmente pessimista, porque não é para isso, você não pode ser assim. 6 a 10, 11 a 14, desculpe. Riqueza e discernimento.
Vamos lá, 11 a 14. A boca do justo é manancial de vida, de bênção, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Mesma coisa, mesma ideia. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Imagina, uma pessoa tomada de ódio. Os males que isso causa. Mas o amor, e aí junto vem o perdão, cobre todas as transgressões. Então é o oposto, ódio e amor. Quem sente ódio é dominado por ódio, o insensato. Quem sente amor e é dominado pelo amor, o sábio. Quem é que promove o ódio? A insensatez. Quem é que promove o amor? A sabedoria. Só tem dois lados. Você vai escolher. De que lado você quer ficar? Versículo 13. Nos lábios do sábio se acha sabedoria. Aí, ó. Mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Vamos colocar na NAA, versículo 13. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. E aí a vara é o exemplo das consequências que vão vir sobre ele. NVT. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com vara. NTLH, ou seja, ele colhe o que ele planta. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Ele vai colher aquilo que ele está fazendo. Versículo 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é destruição. Vamos botar na NVT. Os sábios guardam o conhecimento. Esconder é guardar, como um tesouro. Mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. Você já teve oportunidade de estar perto de alguém que só fala coisa que não deve? Mesmo sendo crente? Não, olha, a conversa é só fala desse, fala daquele, fala do pastor, fala de gente da família dele, fala de gente da família dos outros. E você está emprestando teu ouvido para essas pessoas. Fale com ele ou com ela, meu querido. Isso não é agradável a Deus. Mostre o texto da Bíblia. Ah, pastor, não aceitou. Então sai de perto dele ou dela. Ah, mas é uma pessoa muito querida. É querido, mas não dá para você ficar convivendo, ouvindo o que ele fala, porque você está compactuando com o que ele faz. Olha o que o texto da Bíblia diz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ué, pastor, mas tem crente escarnecedor? Tem. Porque escarnecedor é uma atitude aqui, é um estilo de vida. Tem crente que se diz crente, mas vive como escarnecedor. Vive zombando, vive falando, vive criticando. Então saia de perto de gente assim. Porque Deus não quer você. Deus não ama isso. Deus não tem prazer nisso. Então você tem que ter prazer naquilo que Deus tem prazer. Ore por essa pessoa se você já aconselhou ela, mas não viva o caminho dela, porque você vai andar no caminho da destruição. Se você quer andar no caminho da destruição, você vai ser... As consequências são suas. Então, os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. Vamos para o resumo. Versículos 11 a 14. A sabedoria das palavras. As palavras têm um poder imenso. Elas podem trazer vida ou causar danos. O ódio só gera conflitos e brigas, enquanto o amor tem o poder de superar transgressões e curar relacionamentos. E a busca pela sabedoria e o exercício do discernimento são essenciais para uma vida equilibrada e bem-sucedida. Agora vamos falar dos versículos 15 ao versículo 20. Versículos 15 ao versículo 20. Vamos lá. A fazenda do rico, versículos 15 a 20 vai estar tratando aí sobre prosperidade e justiça. De forma geral, tá? Porque os versículos eles têm muitos assuntos. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza e a destruição dos pobres é a sua pobreza. Vamos ver o que diz aqui a NVT. A riqueza do rico é a sua fortaleza, a pobreza dos pobres é a sua destruição. Na NAA, os bens do rico são a sua fortaleza e o que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. NTLH, a riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Certo?
aqui nós temos um aprendizado, por quê? Porque ainda que muitos ricos tenham a segurança na sua riqueza, quando a crise chega, ela vai atingir pobres e ricos. Então, o rico também vai sofrer as consequências da crise. E às vezes o pobre, ele pensa que por não nada ter, ele vai viver em ruína, ele lamenta. Mas mesmo que as pessoas tenham poucos recursos, mas elas confiem em Deus, elas vivam no caminho do Senhor, elas peçam sabedoria, Deus vai lhe dando graça, Deus vai lhe dando força, certo? Versículo 16. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Então, obras do justo conduz à vida, mas o que os ímpios fazem é aquilo que está na contramão de Deus. Por isso eles são ímpios, vivem em impiedade. Versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, é daquele que ama a instrução. Mas, de novo um contraste, o que abandona a repreensão erra. Quantas pessoas não querem ouvir? Quantas pessoas não querem aprender? A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus corrige e açoita aquele que tem como filho. Toda a correção de Deus na Bíblia é com a intenção de recuperar o seu povo, não destruir. Só que as pessoas não querem aceitar ser corrigidas. Elas procuram coisas que as satisfaçam e pessoas que aprovem o que elas estão fazendo. E Deus não quer isso. Então, o caminho para a vida é daqueles que guardam a correção. Sabedoria. Tem que guardar a correção. Uma identificação do sábio é que ele guarda a correção. O insensato despreza a correção. Não quer a correção. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos. Ou seja, tem um sentimento ruim, mas encobre. E o que difama é um insensato. Tem pessoas... Tudo isso é o caminho da insensatez. Ódio, lábios falsos, difamação. Caminho da insensatez, ó. É um insensato. Vamos ver o que diz a NTLH? Com suas palavras o mentiroso esconde seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. NVT. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha as calúnias é tolo. Quantas pessoas se deixam levar pelas obras da carne, estando na presença de Deus? Então, ele trata as pessoas com falsidade. Ele difama pelas costas. Ele fala mal das pessoas pelas costas. Não faça isso. Não se entregue a isso. Esse é o caminho da insensatez. O caminho da insensatez é caminho de morte. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim são caminhos de morte. Nós vamos passar por esse texto aqui em Provérbios. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Pense antes de falar. Pense. Avalie se aquilo que você vai falar vai edificar. Contribui com alguma coisa. Glorifica o nome do Senhor. Mas não saia falando por impulso. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Fale menos, ouça mais. Muitas vezes a pessoa é tomada e vai falando. Você vai errar. Quem fala mais, erra mais. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com suas palavras. Pense. Reflita. Se coloque no lugar para saber se você pode ouvir aquilo também. Eu sei que é um exercício que exige esforço, mas nós precisamos. Se sairmos falando, vamos estar transgredindo o tempo inteiro. E se não ligarmos para isso, vamos nos comportar como um tolo, como um insensato. Provérbios diz que até o tolo, até quando se cala, é tido como sábio. É tido, não é sábio, é tido como sábio. Por quê? Não saiu nada da sua boca. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Vamos ver aqui na NTLH.
As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. NVT. As palavras do justo são como fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. Seus pensamentos. Então tudo isso são avaliações. Vamos aqui para um pequeno resumo. Nesse trecho, a prosperidade é vista como resultado da justiça e da integridade, enquanto a desonestidade leva à destruição. Destaca a importância de viver uma vida justa e íntegra, que não só traz bênçãos pessoais, mas também contribui para a harmonia e prosperidade da sociedade como um todo. Certo? Versículos 21 a 24. As palavras e as ações do justo e do ímpio. Vamos lá. 21 a 24. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Ou seja, a pessoa que anda com sabedoria, ela traz benefício para o seu próximo. Agora, os tolos, por falta de entendimento, morrem. Ou seja, caminho para a destruição. A ideia sempre é vida e morte. Sabedoria e insensatez. Consequência, sabedoria, vida. Insensatez, morte. E isso vai muito além da morte física. Isso vai para a morte eterna. Isso vai muito além da vida física. Isso vai para a vida eterna. Agora, a questão de vida, bênção e vida, morte e maldição, tem a ver com a vida. É o conceito do Antigo Testamento, a nível de obediência e desobediência. Obedeceu, Deus trazia a bênção. Desobedeceu, Deus trazia a destruição. Deus trazia o juízo, primeiro, para que eles pudessem se arrepender. Se não se arrependesse, vinha junto a destruição. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Então a bênção enriquece. E ele não acrescenta dores. Vamos para a NAA. A bênção do Senhor enriquece. E ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Vamos para a NVI. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. King James, a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. NVT, a bênção do Senhor traz riqueza e ele não permite que a tristeza a acompanhe. Ou seja, em outras palavras, dentro daquilo que Deus havia estabelecido na aliança com o seu povo, se o povo obedecia, Deus não trazia juízo sobre eles, então não vinha dor, porque não tinha desobediência. Mas se tem desobediência, vinha o juízo. Então é importante falar sobre isso. Versículo 23, que nós temos que interpretar o texto dentro do contexto da época. Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade. Divertimento. Faz por diversão. Provérbios 1 mostra que as pessoas fazem maldade por diversão. Está gravado aqui também no canal. Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Então, enquanto quer, como divertimento, é praticar o mal, a maldade, para o outro, o homem inteligente, o divertimento, como uma forma aí de figurada, é buscar ser sábio. O que você tem como divertimento para a sua vida? Vamos ver o que esse texto, como ele está descrito em outra versão? Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Pronto, acabou. Já está bem claro. Não precisa nem usar outras versões. Com o que você tem se divertido? Com coisas erradas ou com coisas certas? Muito bem. Versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, ou seja, aquilo que ele mais teme vem sobre ele. Mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Agora entenda, nós não podemos ficar apenas com esse versículo isolado sem considerar o que a Bíblia diz restante, principalmente o Novo Testamento. O desejo do justo que esteja alinhado à vontade de Deus, Deus cumprirá. Porque tem textos, Deus satisfará o desejo do teu coração, mas o teu coração precisa desejar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Se você deseja o que está em desacordo com a vontade de Deus, Deus não vai fazer. Então nós temos que ter uma ideia como um todo. É por isso que eu aqui, no curso, meu curso online, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, eu ensino para vocês as etapas do estudo bíblico,
Eu ensino para vocês métodos de estudo bíblico, biográfico, a vida de uma pessoa, temático, um tema, analítico, uma análise mais detalhada do texto e assim por diante. E aí eu falo sobre isso, essa questão de entendermos o texto dentro daquele momento. Entendermos a ideia como um todo, aquele texto. O que a Bíblia diz como um todo? Se tem mais alguma coisa que a palavra de Deus amplia naquela palavra, naquele entendimento. Tudo isso nós temos que aprender. Aqui é um investimento que você vai fazer. Você abre mão de 2 lanches aí na atualidade e você investe nesse curso. Vai ser uma bênção para a sua vida. Invista. O link está na descrição. Eu não posso deixar de falar de uma ferramenta que está aqui, que pode ajudar muito a muitas pessoas e negar a eles isso. Então eu falo. Mas você não é obrigado a adquirir. Mas se você quer, o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus o cumprirá. Vamos ver aí o resumo. As palavras e ações dos justos e do ímpio. Estes versículos destacam a importância e as palavras e ações do justo. Esses versículos destacam a importância de as palavras e ações do justo serem agradáveis a Deus, enquanto as do perverso são condenadas. Reforça a ideia de que a retidão não se limita apenas às ações, mas também se manifesta nas palavras e nos pensamentos de uma pessoa. Guarde isso. 25 a 28, versículos 25 a 28, a segurança do justo. Vamos colocar na tela aí o texto. Como a tempestade, assim passa o ímpio. Como a tempestade, então é a comparação, agora não é mais, é como. A tempestade, assim passa o ímpio. Mas, aqui está um contraste. Então tem uma comparação, o como, e tem um contraste, mas o justo tem perpétuo fundamento. Ou seja, o ímpio vai passar. Vai estar longe de Deus eternamente. Está longe de Deus nesse momento, tem oportunidade de se arrepender, mas estará longe de Deus eternamente. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Tá? Casa sobre a areia, casa sobre a rocha. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Veja bem, aqui entrou um versículo falando de preguiça e não está tratando de preguiça nesse versículo, no versículo anteriores e nos posteriores. Por isso que eu digo que às vezes tem um versículo que não tem nenhuma ligação e nós temos que ter um entendimento. Aí, como é que você vai fazer uma interpretação desse versículo? Observando o que Provérbios fala sobre a preguiça. E aí nós já tratamos no capítulo 6 de uma forma mais profunda sobre a questão da preguiça. Mas ainda vamos falar sobre a preguiça no decorrer do livro. Como vinagre para os dentes, isso é uma expressão daquela época. Agora, para nós já entendemos melhor aqui. Como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, o que isso quer dizer? O preguiçoso é uma pessoa irritante. É isso que o texto diz. Quem trabalha com preguiçoso acaba ficando irritado. Porque ele irrita as pessoas. Você fala uma vez, você fala a segunda vez, você fala de novo. Só pai e mãe sabe quanto eles se aborreceram. E quem tem filho pequeno ainda, que às vezes entrou pelo caminho da preguiça, como é difícil. Como é difícil a preguiça. Por quê? Porque você fala e não faz. E aquilo vai te irritando, e você tem que ter cuidado para você não perder ali a graça de Deus e acabar fazendo coisas que não deve, e além do limite. O preguiçoso tira a pessoa daquilo que deveria. Por quê? Porque ele acaba irritando a pessoa. Então o preguiçoso, ele é irritante. É o que esse texto diz. Mas isso não quer dizer que você vai odiar uma pessoa porque ela é preguiçosa, você vai desfazer da pessoa porque ela é preguiçosa, mas há uma necessidade de uma orientação. E dependendo do que for, por exemplo, um preguiçoso vai ser contratado para trabalhar. O patrão não conhece. Ele tá lá querendo trabalhar, né? Acaba indo trabalhar. Chega lá, ele começa a enrolar daqui, enrola de lá. E o patrão acaba dando uma palavra e tem uma paciência. Daqui a pouco ele perde o emprego. Por quê? Porque é preguiçoso. É preguiçoso. Perdeu o emprego. Versículo 27. O temor do Senhor. Temor é reverência, já explicamos isso. Em Provérbios 1:7, Provérbios 9:10, o temor do Senhor aumenta os dias. Ou seja, a bênção de Deus dentro da aliança estava com aqueles que temiam a Deus. Mas, contraste, os anos dos ímpios serão abreviados.
É claro que aqui não é uma regra dizendo, não, toda pessoa que não serve a Deus no Antigo Testamento viveria pouco, não. Até porque você vê a prosperidade dos ímpios no tempo de Asaf, Salmo 73, ele não sabia lidar com isso. Ele ficava preocupado com isso. Mas aí, isso não quer dizer que é uma regra. Mas, ou seja, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Ou seja, a bênção de Deus não está com ele. Ainda que ele viva muito, ele vai viver uma vida de desejos, de satisfação, porém totalmente contrária àquilo que Deus... Ele não vai viver uma vida vivida da forma que Deus estabeleceu. Certo? Versículo 28. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Ou seja, vamos colocar o 28 na NAA. A esperança do justo é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. NTLH. A esperança dos bons, justos, tá? Traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. No final, ajuntou, fez, se deleitou, para no final, condenação eterna. Irmãos, vamos na contramão desse caminho, em nome de Jesus. Vamos ver aí o resumo? Versículos 25 a 28. Aqui a segurança do justo é contrastada com a destruição do perverso, sugerindo que a vida reta traz estabilidade e proteção. Ressalta a confiança que o justo tem em Deus para protegê-lo e guiá-lo em meio às adversidades da vida. Isso não quer dizer que o justo não vai passar por adversidade, mas quer dizer que Deus está passando com ele. E no momento que chegar a hora do justo, ele também vai partir. Terminou. Mas ele andou em retidão. Ele andou em sinceridade. Ele andou em verdade. Ele andou em obediência. Para encerrarmos, versículos 29 a 32, a justiça e a maldição. Vamos lá? 29 a 32. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína, isso que nós entendemos aqui a parte de justiça e maldição, juízo, tá? O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam iniquidade. Então Deus fortalece aqueles que andam em retidão, mas tem ruína para aqueles que praticam a iniquidade. 30. O justo nunca será abalado. Que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas os ímpios não habitarão na terra. Os mansos habitarão na terra, mas os ímpios não. Deus não tem promessa. Salmo 1 fala sobre isso também. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância. Mas a língua aqui está em contraste com boca, tá? E aqui a boca, né? A língua do justo produz sabedoria, poderia ser língua, mas aí usa a linguagem poética faz essa distinção, boca, língua, falando da mesma coisa. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Vamos ver aqui, NAA. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. NTLH. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. NVT. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Pronto. Então, Deus é contra a língua enganosa. Língua que fala perversidade. Entenda isso. Tudo isso continua dentro do conceito sabedoria e insensatez. Só tem esses dois lados. Ou eu vivo com sabedoria, ou eu vivo com insensatez. Tanta sabedoria faz o convite no livro de Provérbios para poder conhecê-la, como a insensatez também faz o convite. Capítulo 9 faz esse convite de forma bem clara. E o mundo não está aí convidando as pessoas para tudo quanto é coisas que tem a ver com insensatez? Mas aí nós, como igreja, membros, né, do corpo de Cristo, então igreja como um todo, que eu quero dizer, proclamamos o evangelho, proclamamos a justiça, proclamamos a verdade. Esse é o nosso dever. Versículo 32, para encerrar. Os lábios do justo sabem o que agrada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Vamos de novo na NTLH? Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Agora imagine um cristão que vive ofendendo pessoas. E tem muitas vezes nós agimos dessa forma. Isso é contrário. Isso é viver uma vida de insensatez.
Precisamos viver uma vida com sabedoria. Vamos ver o resumo aqui? Justiça e maldição. Nesse trecho, a justiça é vista como uma fonte de bênção, enquanto a maldição recai sobre os ímpios. Reforça a ideia que as escolhas e ações de uma pessoa têm consequências tanto positivas quanto negativas, e que a justiça é recompensada enquanto a maldade é punida. E aí nós vamos além. Se nós continuarmos com esse entendimento durante toda a Bíblia, nós vamos chegar à conclusão que a consequência tem a ver com vida eterna e com morte eterna. Aquele que é salvo se comporta como salvo. Aquele que ainda está no mundo se comporta de acordo com os preceitos do mundo. E aí não tem vida eterna para essa pessoa. Mas a Igreja de Cristo proclama salvação em Cristo Jesus. Isso é importante. Conclusão? Mais uma vez, chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo o que aprendemos nessa leitura. Enquanto você está ali lendo, eu estou explicando. Você faz aí um autoexame. Você faz uma autoavaliação. Fala, Deus, nisso aqui realmente eu tô acabando me deixando levar. E bota como causa de oração e começa a orar. Senhor, me ajuda. E na hora que você se vê diante daquela situação, você vigia e sai. Para você não ceder à tentação. Certo? Capítulo 10 de Provérbios apresenta uma série de contrastes entre os caminhos do justo e dos perversos, enfatizando a importância da sabedoria, do trabalho, da justiça, entre outras coisas, tá? Aqueles que seguem o caminho de sabedoria, do trabalho diligente, da justiça, são abençoados com vida, prosperidade, segurança, enquanto os perversos enfrentam destruição e morte. Isso não quer dizer que os perversos não possam adquirir riqueza, mas o final disso, toda a riqueza que ele adquirir não vai adiantar em nada para onde ele vai. Então que possamos mudar, essas pessoas possam mudar o seu rumo. Esses ensinamentos continuam relevantes nos dias de hoje, lembrando-nos da importância de buscar sabedoria divina em todas as áreas de nossa vida, todas. Não é compartimentar a vida nessa área sim, nessa área não, aqui eu preciso, aqui eu não preciso, não, em todas as áreas. E de praticar a justiça e a integridade em nossas ações e palavras, na vida como um todo. Deus quer ver eu praticando a justiça no trabalho, na faculdade, na escola, no lazer, em casa, aonde eu estiver. No templo, acabou. E então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar as lições destacadas nesse capítulo em prática? Estamos ou não estamos? Nos encontramos no próximo vídeo, Entendendo Provérbios 11. Quero deixar as recomendações. Comentário de Provérbios, de Hernani Dias Lopes, é um bom comentário. Vale a pena. Link está na descrição. Livro, Através da Bíblia, livro por livro, de Mai Pirman. Ele faz um resumo de cada livro da Bíblia para você entender do que trata o livro ou a carta. A Bíblia, com letras gigantes, é a Bíblia que eu uso. Me perguntaram uma vez, aí eu coloquei ela aí, às vezes a pessoa quer. É ao meio da Revista Corrigida, essa versão. Tá aqui embaixo o link também. Bíblia NVT, eu mostro várias vezes essa versão aqui no programa. Então, você pode adquirir essa, é de estudo. Também tá o link na descrição. Bíblia NVT, aí ela é comum, sem ser de estudo. Mas a linguagem, a versão é NVT, tá? Eu também deixo aí para você contato para convites, pregações. Se você também desejar convidar minha menina princesa para louvar, ela louva, tá? Você pode entrar em contato. Se for até só para falar, convidar ela para louvar, não tem problema. A gente acompanha, mas só para você poder saber em relação a isso. Então, pregações, escola bíblica dominical, aula de escola bíblica dominical. Pode ser por encerramento, pode ser por uma aula, pode ser da CPAD, pode ser da Central Gospel, pode ser da Betel. É só você me dar o material para mim poder estar estudando e a gente vai lá levar a lição, não tem problema não, tá? Escola Bíblica para Obreiros, EBO, estudo bíblico, palestras, congressos, seminários, aulas de teologia, treinamento. Se você quiser convidar, o meu WhatsApp tá aí para você poder entrar em contato. Lembrando a você também do meu curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, tá bom? Você pode adquirir, o link tá na descrição, já falei do curso, vai ser bênção para você. E o último aviso para nós encerrarmos aqui o nosso Entendendo Provérbios 10 de hoje é se você quiser semear no meu ministério de ensino, a gente está aqui fazendo a obra do Senhor. O valor é gratuito, você assistir o canal. Tem mais de 600 vídeos no canal. Você não paga um centavo para assistir nada, tá? Mas se você quiser semear, se você quiser
é agir com um ato de generosidade, deixar Deus tocar no seu coração. Se você está na TV, você aponta a câmera do seu celular no aplicativo do seu banco para o QR Code, você lê, coloca o valor, ou você pode fazer pela chave Pix. Aqui nós temos 3 programas, Entende Tu Que Lês, EBD Comentado Online e Teologia à Vida Cristã. Vai estar em nome de Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. Verifica lá, tá? Para você poder, de repente, estar fazendo aí e alguém está se passando por aquilo que não é. Então você verifica direitinho, tem lá tudo bonitinho as informações, com certeza vai ser bênção. Pastor, não posso. Então ore pela minha vida, eu necessito de oração. Eu e a minha menina princesa, minha esposa, necessitamos de oração. Bom, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor continue lhe dando graça, que possamos a cada dia seguir pelo caminho da sabedoria e não pelo caminho da insensatez. Links, tô deixando aqui 2 playlists. A playlist de provérbios de um lado e a playlist de investimentos para um casamento saudável de outro, já que tratamos tanto sobre a imoralidade. Então eu tô deixando as 2 playlists. Nos vemos no próximo Entendendo Provérbios, se assim Deus nos permitir.